analisando os evangelhos e percebendo o realismo das palavras e das ilustrações e das ações de Jesus, é que se pode concluir que ele tratava a vida com bom senso e com realismo. Se não, vejam, para ele, o salvo pode ser pobre e doente. É o Lázaro, que estava à porta do rico. Foi para o céu, mas nem por causa disso, pelo fato de ser salvo, estava isento da possibilidade da enfermidade e da pobreza. Para Jesus, os espinhos e abrolhos atrapalham o trabalho do semeador. Lá na parábola do semeador é isso que diz: há uma semente que não cresce por causa dos espinhos que sufocam. Então, nesse caso, a proposta de Jesus é que o que se tinha que fazer era limpar o terreno e não fazer uma reunião de oração ao lado do espinheiro. Para Jesus, a hierarquia militar é um fato que não pode ser romantizado. Ele sabe que as hierarquias são obedecidas. Veja o texto em questão. Jesus não pensava como aqueles que pensam que um jeitinho dá para resolver o problema da hierarquia militar. Ou seja, aquele líder que diz ao sargento da sua igreja: olha, a única maneira de você ganhar o seu superior é chegar no quartel, ao invés de bater continência, e dizer aleluia, meu amado general. Se ele entrar numa dessa, acaba se prejudicando. Porque a hierarquia, segundo Jesus, é para ser obedecida. E mais, os poderes da terra sempre acabam explorando os mais fracos, os poderosos da terra. E Jesus afirma isso com uma contundência chocante. E ainda, para ele, o desemprego é horrível e leva o ser humano a uma rotina tediosa. Vejam como ele não romantiza da questão do desemprego. Para Jesus, as brincadeiras de crianças estão cheias de caprichos, de birras e de briguinhas. Ele está dizendo isso em função de que João Batista viera e os judeus não gostavam dele. Jesus veio e era o oposto, os judeus também não gostavam de Jesus. Jesus disse: João Batista só comia gafanhotinho com mel silvestre, era um ermitão e vocês não gostavam. Vem o Filho do Homem que come, bebe, senta com pecadores e acolhe os desfavorecidos, e você diz: aí está um glutão, bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Eu não entendo vocês, disse Jesus, e vocês parecem meninos sentados nas praças, que ficam dois grupinhos dizendo um para o outro: nós cantamos e vocês não cantaram conosco, nós brincamos de defunto, de enterro, e vocês não choraram conosco. Porque para ele é assim que as crianças são. Não romantiza das crianças, não faz como uma certa pessoa que uma ocasião me disse: ah, pastor, eu não sabia que seus filhos também brigavam. Eu digo: é claro, eles não são extraterrenos, são crianças aqui do planeta Terra. Para Jesus, edifício construído sem um bom alicerce, inapelavelmente vem abaixo, ainda que se tenha feito uma vigília de oração na inauguração. Está aí em Mateus 7, se for construído sobre bases falsas, cai. E mais, os assaltantes noturnos vêm dispostos a tudo, e não adianta a gente ficar achando que uma carícia na cabeça do assaltante vai resolver a situação. Eles vêm prontos para arrombar, amarrar, saquear. E é por isso que o pai de família deve vigiar. Jesus diz em Mateus 24, verso 43. Para ele também, mesmo os filhos do pai mais amoroso podem ter problemas existenciais, como o pródigo, que saiu de casa num acesso consumista. Mesmo os filhos de um pai amoroso podem ter problemas de autoimagem, como o irmão mais velho, que não conseguia se ver como filho, só como empregado do pai. E mesmo os filhos de um pai amoroso podem ter problemas de relacionamento entre si, como era o caso daqueles dois irmãos, filho daquele pai amorosíssimo, acerca do qual Jesus fala em Lucas 15, de 11 a 32. E mesmo a mulher mais virtuosa e santa, para Jesus, precisava de amor, afeto, companhia e amizade. É por isso que ao morrer na cruz, ele vê a sua mãe perto e diz a João que a leve para casa, que a tome como mãe, que eles criem uma relação de interdependência entre eles. Ele não pensava como aqueles que imaginam que só porque a pessoa é virtuosa está para além da necessidade do amor, do afeto, da companhia e da amizade. Para Jesus, o ponto mais esperado e o parto, por mais esperado e desejado que seja, é sempre um momento de muito sofrimento e dor. Ele diz em João 16, 21, que a mulher, por mais que queira o filho, quando chega a hora de dar à luz, sente dores.
E não é bom ter alguém à cabeceira dela dizendo, não, minha filha, não é nada, não. Diz aleluia que passa, dói. Jesus sabe que dói. E mais ainda, e só os homens é que pensam que não dói. Era bom ter filho para saber como dói. Para Jesus, peças de metal abandonadas próximas ao mar enferrujam. E roupas entulhadas em casa ficam cheias de traça. Ele não diz que o ferrugem corrói, a traça também rói? Para ele era bom cuidar bem das coisas, senão elas se perdiam. Para Jesus, administradores com excessiva liberdade podiam ser tentados a roubar. Lá em Lucas 16 ele diz isso, do verso 1 ao verso 7. E mais, a árvore que não dá fruto deve ser cortada. Ele diz em Lucas 13:6, em Mateus 15:13. E ainda, quando se tem sede, o que se precisa é água, e não outra coisa, e não um afago. Em João 4:6 e 7, Mateus 19:28, é isso que Jesus disse. Isso me faz inclusive lembrar uma história que eu ouvi há muito tempo de uma pessoa muito chegada nossa, um pastor companheiro nosso, que disse que numa certa ocasião ele estava no escritório dele e veio uma mulher com uma criança, e a mulher assim, muito nervosa, vivendo um cristianismo meio neurotizado e tudo, chegou ali perto dele e começou a fazer uma pergunta, e a pergunta parecia mais uma resposta e não terminava nunca, e rodava e não chegava ao ponto, e o garotinho dela ali ao lado, nervoso, dizia, mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu estou com sede. Puxava a saia dela, ela virava e dizia assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí continuava falando, e aí o menino, mamãe, eu estou com sede, o sangue de Jesus tem poder. Lá pelas tantas o meu amigo disse, não, amigo, quem tem poder é água, dê água, o bichinho está com sede. E não brinque com a sede de ninguém, minha senhora. Ame a Jesus, mas não seja fanática, pelo amor de Deus, porque o fanatismo não é amor, é um sentimento distorcido em direção a Deus. Queridos, apesar de todo esse realismo, o discípulo não ficará livre de problemas, mas apenas os reduzirá significativamente. Os problemas de relacionamento não serão de todos afastados em volta de nós. Os que se aproximam de nós, sem motivos sinceros, não serão também afastados, continuarão chegando. Os perigos das coisas não estarão ausentes nas nossas vidas. Mas com bom senso e realismo a gente vai reduzindo os riscos da caminhada. E para terminar, eu quero lhes dizer que o maior exemplo de um discípulo tomado pelo bom senso e pelo realismo foi Paulo, especialmente naquele incidente da viagem perigosa. Nesse ponto, eu gostaria que todos nós abríssemos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, do verso 9 ao verso 44, aqui e no resto do país, nos nossos auditórios. Eu tenho ficado muito feliz ao saber que aí pelo país inteiro vocês abrem a Bíblia, quando eu peço para ler alto, vocês leem alto, ótimo. Então abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 9 ao verso 44. É a narrativa da viagem perigosa. Vejam o bom senso de Paulo em ação. Primeiramente, quando ele percebeu o perigo, ele advertiu o comandante. Está aí nos versos 9 e 10. Observaram? Perigo, advertência, cuidado, não vamos fazer essa viagem porque ela pode ser perigosíssima, pode trazer riscos para as nossas próprias vidas, pode ser um caos. É o que Paulo diz aí, vai ser trabalhosa, muito prejuízo, e até as nossas próprias vidas podem ser atingidas. Mas eles davam mais crédito ao piloto, diz ao verso 11, e eles preferiam o risco de uma viagem à certeza de um porto, ainda que fosse inadequado, conforme se descreve no verso 12. Quando foram atingidos pelo tufão e se deixaram levar pelo vento tormentoso, até que entregaram-se ao léu da sorte, tendo perdido toda a esperança de salvamento, então Paulo agiu de novo com bom senso e realismo. Está aí entre os versos 14 e 26. Vamos ver qual foi essa ação de Paulo. Primeiramente, ele lembrou da advertência feita, diz o verso 21. Depois, aconselhou-os a terem bom ânimo. Ao invés de ficar esmagando as pessoas, vocês viram? Vocês viram? Bem feito, bem feito. Não. Se vocês tivessem me ouvido, não teria acontecido isso. Mas agora, eu lhes aconselho, bom ânimo, gente. Já que nós entramos nisso, vamos levantar a cabeça e brigar contra as circunstâncias com coragem. Depois elegeu prioridades claras em relação ao que se
poderia ou não perder, diz o verso 22. Nós vamos perder somente o navio, se agirmos com bom senso. Isso porque há pessoas que, para salvar uma empresa, para salvar um negócio, para salvar um carro, para salvar alguma coisa, são capazes até de destruírem-se a si mesmas. E Paulo, com bom senso, sabe que é melhor salvar vidas e perder navio. É melhor salvar vidas e o transatlântico ir para o fundo. Depois ele falou da visão que tivera. Está aí nos versos 23 e 24. E disse que, apesar do interesse de Deus no salvamento deles, o processo histórico seria ordinário. O verso 26 diz: é necessário, porém, que nós vamos dar a uma ilha. Não diz nós vamos ganhar asas, vamos andar por sobre as águas. Deus quer nos salvar, mandou o anjo para dizer isso, que tem propósitos para a minha vida, para que eu chegue a Roma. Mas o processo do salvamento é como acontece com qualquer um. Nós vamos ter que nadar para uma ilha. E mais, ele não sublimou a promessa de Deus ao ponto de pensar que os marinheiros não fossem necessários. Dizem os versos 30 e 31. Em outra pessoa, tendo aquela visão toda, estando com aquela bola toda cheia, quando os marinheiros ameaçassem ir embora, Paulo dizia: deixa, que tem anjo ao lado, não precisa de marinheiro. Mas apesar de saber da promessa de Deus, quando os marinheiros ameaçaram fugir, Paulo disse ao comandante: se você permitir que eles fujam, nós não vamos ter chance de nos salvar. Precisamos da experiência deles para nos salvar. E mais ainda, ele pedia a todos que comessem, para que pudessem enfrentar o esforço a que seriam submetidos no naufrágio, diz o verso 34. Meus queridos, que bom senso, que sabedoria, que realismo operando na história. Diante disso, diante de todas essas realidades, como é que a gente pode julgar aquelas coisas que tão frequentemente acontecem diante de nós? Por exemplo, eu fiquei sabendo há um tempo atrás que uma pessoa converteu-se, estava fazendo uma classe de treinamento bíblico, chegou a época do batismo, ela estava com uma pneumonia terrível. Mas a liderança da comunidade achou que devia batizá-la por imersão, com pneumonia e tudo. Batizaram. A pessoa morreu. A gente tende a dizer: morreu salvo. Não é? A maioria de nós, às vezes, é tão responsável que diz: aleluia, morreu, mas morreu salvo. Gente, isso é coisa terrível. Falta de bom senso. Ou então eu fiquei sabendo, alguém me disse na segunda-feira passada, saindo aqui do auditório, que num determinado lugar, uma comunidade assim, um tanto esotérica, construiu um tanque e disse que agora, uma vez por ano, um anjo vai passar ali, agitar as águas e os coxos devem pular dentro para serem curados. Agora, quando o Fantástico, o Jornal do Brasil, o Estadão, o Globo descobre o negócio dele e põe manchetes assim, falando dessa loucura, a gente pensa que é perseguição do diabo contra nós. Não é não, é burrice nossa, é estupidez, é falta de bom senso. Eu fiquei sabendo recentemente que aqui na cidade do Rio de Janeiro há um grupo que se formou e que está postulando a teologia das cirurgias divinas. Parece aquela cura do astral nas sessões espíritas. Uma pessoa vai para lá doente, é deitada numa mesa, coberta com um pano, e fica todo mundo passando a mão assim em cima dela. É uma reunião chamada evangélica. E ao final, a pessoa sai dali, se diz que ela está curada, operou o rim, o fígado, seja lá, o fêmur, a artrose, a coluna, 1000 operações, e fica convalescendo. Lá no fundo desse lugar tem uns quartinhos, a pessoa fica 5, 6 dias lá, com dores, convalescendo e tudo. E um amigo disse que uma pessoa da igreja dele foi lá ver o que era aquilo, chegou e encontrou uma senhora em convalescença, operada, né? O que foi isso, minha irmã? Foi uma cirurgia que eu sofri. Mas cadê? Não tem marca? Não, mas eu sofri uma cirurgia, está aqui. Como foi? Foi Jesus que me operou faz uns 4, 5 dias, mas eu tenho que ficar em recuperação mais alguns 8 dias. Aí encontrou um outro assim, disse: bom dia, e a pessoa foi virando assim, aí disse: o que você tem? Jesus me botou um aparelho, então eu não posso virar direito. Você já viu isso no Evangelho em algum lugar? O Cristo dos Evangelhos não agia assim. Agora, há muita gente daqui a pouco vai estar empolgada com isso. Não vai me admirar se isso virar moda no país inteiro.
que a gente não é capaz de olhar com bom senso. Na hora que descobrem que aconteceu uma loucura lá, no meio disso tudo, e que estamparem isso para vergonha geral, e a gente fica vermelho de vergonha, todo mundo fica dizendo que foi o diabo que está aprontando contra nós. Não foi, não. É a nossa falta de amor pela Bíblia, é a nossa falta de compromisso com Jesus, é a nossa falta de cristocentrismo, de queremos fazer apenas o que Jesus ensinou a fazer, é a nossa falta de bom senso, é o que está nos arruinando. O discípulo deve ser também discípulo do bom senso e do realismo de Jesus. Se aprendermos com o bom senso de Jesus, seremos livres do ridículo. O discípulo é um ser que age conforme a maneira de Jesus viver a vida, com o mesmo bom senso, o mesmo realismo, porém sem se afastar dos grandes sonhos, dos grandes ideais e nem da fé. Eu quero terminar falando a esse respeito de que o bom senso não exclui o sonho, o ideal, a fé que luta com coragem de crer que Deus vai fazer o melhor e o maior e o milagre. Mas enquanto a gente crê nisso, vive com bom senso. Vocês querem ver um exemplo? É o exemplo de Abraham Lincoln, um homem de um realismo perseverante, de um bom senso ativo. Sabiam que a vida de Abraham Lincoln foi um fracasso do ponto de vista das interpretações seculares? Ele se candidatou a vereador e perdeu. Perdeu a eleição, abriu um negócio, o negócio faliu. Candidatou-se a deputado, perdeu. Deixou de ser deputado, abriu um negócio, faliu. Candidatou-se a senador, perdeu. Candidatou-se a governador, perdeu. Candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos, perdeu. Foi eleito presidente dos Estados Unidos depois. Porque só perdia para cima. É igual esse Jackson. Vem perdendo, cada vez que ele perde, ele está mais perto de alguma coisa. Um indivíduo que viu a vida, apesar dos dissabores da vida, com coragem, que a enfrentou, que teve sonhos, que teve fé, que foi adiante, apesar de tudo, até que venceu. Um discípulo é assim, um ser que enfrenta as circunstâncias desfavoráveis, com bom senso, que administra as ambiguidades com realismo, mas que caminha na vida com fé, com ideais, com objetividade. Que Deus, na sua graça, abençoe a todos nós, em nome de Jesus.